Você já sentiu aquele frio na espinha ao perceber que a pessoa que costumava te responder em segundos agora leva horas ou até dias para visualizar uma mensagem comum? É uma sensação silenciosa, um incômodo que cresce no peito enquanto você tenta justificar o comportamento do outro com desculpas que, no fundo, você sabe que não fazem sentido. E o pior é que, na maioria das vezes, você percebe isso tarde demais, quando já está emocionalmente dependente das migalhas de atenção que essa pessoa ainda oferece. Se você sente que está caminhando sobre cascas de ovos dentro do próprio relacionamento, talvez tenha chegado a hora de encarar uma verdade difícil. Você deixou de ser prioridade na vida de alguém e ainda está tentando fingir que isso não está acontecendo. A primeira coisa que precisamos desconstruir é a ideia de que o afastamento acontece de forma repentina. Não acontece. O processo de se tornar uma opção é lento, quase imperceptível, como uma erosão silenciosa que vai consumindo as margens de um rio até que a paisagem inteira mude. Um dia, você percebe que a dinâmica já não é a mesma, mas não consegue identificar exatamente quando tudo começou a esfriar. E é justamente essa lentidão que torna tudo tão perigoso. O primeiro sinal claro de que você perdeu o lugar de prioridade é a conveniência unilateral. Imagine o comportamento de alguém que só aparece quando precisa de algo ou quando a própria vida está entediante. Se a pessoa só te procura quando os planos dela falharam, quando está carente ou quando precisa de validação emocional, você não está vivendo uma relação equilibrada. Você se tornou um estoque de reserva emocional. A maturidade emocional exige que a gente observe padrões, não promessas. E o padrão aqui é simples: a iniciativa de manter a conexão parte quase sempre do seu lado. É você quem manda mensagem, chama para conversar, tenta resolver conflitos e mantém a relação respirando. Com o tempo, isso se torna exaustivo. E existe uma verdade desconfortável nisso tudo: quanto mais você aceita migalhas, mais o outro entende que não precisa fazer esforço para continuar tendo você por perto. O segundo sinal é o silêncio seletivo disfarçado de rotina. Existe uma diferença enorme entre alguém estar ocupado e alguém estar emocionalmente indisponível. Quando uma pessoa realmente quer fazer parte da sua vida, ela encontra espaço, mesmo nos dias mais caóticos. Mas quando você vira apenas uma opção, o seu tempo passa a ser tratado como algo secundário. Os planos começam a ser cancelados com desculpas vagas e, o mais importante, sem qualquer tentativa genuína de remarcar. Aos poucos, você percebe que o futuro desaparece das conversas. Vocês já não falam sobre viagens, planos, objetivos ou qualquer coisa que envolva continuidade. O relacionamento entra em um estado de suspensão emocional. Vocês existem no presente, mas sem qualquer sensação de construção. E viver sem perspectiva afetiva gera ansiedade constante, porque, no fundo, você sente que pode ser descartado a qualquer momento. Se este tipo de reflexão faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, nós falamos sobre relacionamentos sem romantizar sofrimento, sem superficialidade e sem fugir das verdades difíceis que quase ninguém tem coragem de dizer. O terceiro sinal é a mudança na qualidade da comunicação. E esse talvez seja um dos mais dolorosos, porque ele transforma algo que antes era leve em uma convivência fria e burocrática. Lembra de quando as conversas fluíam naturalmente? Quando existia curiosidade sobre o seu dia, sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos? Agora tudo parece automático. Vocês passam horas juntos, mas as conversas lembram reuniões administrativas. Falam sobre contas, compromissos, tarefas, horários, mas ninguém pergunta mais como o outro realmente está. O outro responde o básico, evita a profundidade e parece desconfortável sempre que você tenta tocar em assuntos emocionais ou falar sobre a relação. A vulnerabilidade desapareceu. E quando isso acontece, a balança emocional começa a pender completamente para um lado só. Você passa a medir palavras, controlar reações e evitar conversas difíceis por medo de parecer carente demais. Sem perceber, você deixa de ocupar um lugar seguro dentro da relação e passa a viver em constante estado de avaliação emocional. O quarto sinal é a desvalorização sutil das suas necessidades básicas. Você começa a abrir mão do que é importante para evitar conflitos ou impedir que o outro se afaste ainda mais. Pode ser a necessidade de carinho, de atenção, de clareza ou simplesmente de respeito emocional. O problema é que, quando você tenta verbalizar isso, a resposta quase sempre vem em forma de invalidação. O outro faz você se sentir exagerado, sensível demais ou emocionalmente dependente por pedir o mínimo. Aos poucos, você começa a questionar a legitimidade das próprias necessidades. E isso é extremamente perigoso,
porque transforma você em alguém que vive tentando merecer afeto em vez de apenas recebê-lo naturalmente. Se você precisa mendigar atenção, provar constantemente o próprio valor ou implorar por reciprocidade, você já não está em uma relação saudável. Você está em uma dinâmica de submissão emocional. O quinto sinal, e talvez o mais doloroso de todos, é que você começou a se esconder de si mesmo para suportar essa realidade. Você ignora sinais óbvios, inventa justificativas, mente para os amigos sobre como as coisas realmente estão e cria versões alternativas da realidade para evitar encarar o que sente. Você se adapta tanto à falta do outro que começa a desaparecer dentro da própria vida. A sua autoestima passa a depender do nível de atenção que recebe naquele dia. Se a mensagem chega, você se sente bem. Se o silêncio continua, o seu dia desmorona emocionalmente. Isso é dependência emocional em sua forma mais silenciosa. É quando você entrega a chave da sua paz para alguém que claramente já não demonstra o mesmo cuidado com a relação. Chegar a essa conclusão dói, mas também pode ser o começo da sua libertação. Ninguém consegue ser feliz vivendo como uma opção na vida de alguém que deveria ser porto seguro. Muitas pessoas permanecem nesse tipo de dinâmica por medo da solidão, mas existe algo importante que você precisa entender. A solidão temporária machuca muito menos do que a permanência em uma relação que destrói lentamente a sua dignidade. A solidão pode reconstruir. A escassez afetiva constante apenas corrói. A mudança começa quando você para de focar tanto no comportamento do outro e começa a observar o que você está aceitando em troca da sua paz. Pare de ser o zelador da vida emocional de alguém que já não faz o mesmo por você. Direcione essa energia para reconstruir a sua autoestima, fortalecer sua vida social, cuidar da sua mente, dos seus objetivos e da sua individualidade. Quando você se torna a própria prioridade, a dinâmica muda inevitavelmente. Ou o outro percebe o seu valor e decide amadurecer emocionalmente, ou se afasta porque perdeu acesso fácil à validação que você oferecia. Em ambos os casos, você recupera algo muito mais importante, a si mesmo. O amor saudável não faz você se sentir pequeno, invisível ou constantemente ansioso. O amor saudável traz paz, clareza e segurança emocional. Não se culpe por ter chegado até aqui. Pessoas sensíveis, intensas e dispostas a amar costumam cair facilmente na armadilha da dependência emocional. O problema nunca foi amar demais. O problema foi continuar insistindo sozinho quando a reciprocidade deixou de existir. Nas próximas semanas, observe os seus próprios padrões. Quando sentir vontade de cobrar atenção, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: por que eu estou lutando tanto para convencer alguém a me enxergar? Quando sentir medo de perder essa pessoa, lembre-se de algo importante. O medo de perdê-la talvez seja menor do que o desgaste diário que você enfrenta para mantê-la na sua vida. A sua felicidade não é negociável. Você não precisa da permissão de ninguém para decidir que merece mais do que migalhas emocionais. A vida é curta demais para ser vivida esperando por alguém que já esqueceu como é bom ter você por perto de verdade. Reflita sobre isso hoje, sem desespero, mas com honestidade. Porque, no final das contas, a sua maior conquista nunca será convencer alguém a ficar. A sua maior conquista será recuperar a paz de ser suficiente para si mesmo.